Oi pessoal, beleza? Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, muito interessante na minha vida. Eu era professora do ensino médio e das séries finais do ensino fundamental. Então eu dava aula de português, de arte, de religião, de literatura, principalmente literatura, porque literatura é a minha formação, né, com ênfase nisso. Então, eu amo literatura, por isso que eu tenho aqui materiais, eu posso deixar aqui nos cards, né? Fazendo análises literárias a respeito de vários livros, a respeito de clássicos, contos de fadas, enfim. E até tem uma tagzinha literária aí que é bem bacana para quem gosta dessa parte, tá? Então, assim, eu era professora, sou formada em letras, tenho pós-graduação em educação inclusiva e também depois eu fiz uma segunda formação, uma segunda faculdade, que é de teologia, tá? Eu dei aula tanto de teologia, quanto dei aula de literatura e língua portuguesa, como eu disse pra vocês. E até aula de artes eu dei, que nem sou formada nisso. E, inclusive, gente, eu dei aula de inglês, sendo que eu fiz um curso e eu fui até o nível intermediário. Eu nunca passei para avançado. Então, assim, nunca terminei aquele curso. Dei aula de inglês sem nem sequer saber. E é sobre isso que eu vim contar aqui para as pessoas que estão me assistindo, tá? Como é sucateada a nossa educação? Ela é sucateada pelos próprios profissionais de educação, desde lá de cima até aqui embaixo. Ela é sucateada por todos. Na verdade, é como se a educação fosse o próprio contraponto da educação. Bom, o que acontece? Eu era professora concursada, saí do estado, aqui do estado que eu vivo, né, aqui, porque eu odiei tudo, eu fui contra tudo, eu não concordei com nada, sabe? Tem aquela falácia, né, de que, professor trabalha por amor, sabe que vai ganhar mal, não sei o que, realmente, a pessoa já sai da faculdade de qualquer licenciatura sabendo que ela vai ganhar mal pra caramba, né, que ela só vai ter assim uma boa remuneração caso pegue uma escola particular ou alguma coisa do gênero, e olhe lá ainda, né, que nem sempre. E ela já sai, né, sabendo da realidade que ela vai encontrar ali fora. Mas a teoria nunca é igual à prática, minha gente. A teoria nunca é igual à prática. Anota essa frase aí, porque essa frase é muito importante, tá? O que acontece? A gente vai para a faculdade, a gente começa a aprender, né? Aprende, aquele universo educacional tão lindo, maravilhoso, cheio das teorias maravilhosas, de que tudo é perfeito, de que o mundo é maravilhoso, de que as pessoas são incríveis, de que tudo é formidável, né? Educação, vamos fazer mais pela educação, vamos fazer não sei o quê. Gente, tá. Aí quando tu vai pro primeiro estágio prático, tu até assim, ó, não é bem assim, né? De repente é bonitinho, de repente não sei o quê. Mas porque também a turma não é tua. Começa por aí, né? Tu não tem aquela responsabilidade real pela turma. Então, o que acontece? Tu tens ali uma professora titular que ela vai te amparar muitas vezes, né? No quesito estágio curricular, né? Ela vai te acompanhar e vai dizer o que é que tu tem que dar para a turma dela, porque ela está fazendo um trabalho até ali, daí do nada você entra e tira ela do trabalho e você começa a fazer aquele trabalho. Então ela vai dizer o que ela já deu, o que ela não deu, né, na aula e tal, e você vai fazer então esse trabalho com os alunos. Até aí, gente, tudo bem, sabe? Entra na prática, assim, achando que, ok, vai ser legal, não sei o que, tá, terminou. Aí você vai pra vida real, você vai pro pega pra capar mesmo, né? Aquela coisa de vamos pegar um contrato. Aí, primeira vez que eu entrei no estado, eu peguei um contrato emergencial. Peguei um contrato emergencial, gente, eu tinha turma de manhã e de tarde. Não, e de noite, dava aula, isso, de manhã, de tarde, de noite. Eu fazia o regime ali de 40 horas, mas eu tinha turmas nos 3 turnos, tá? E aí começa a vida real, né? E aí começa a vida real. Primeiro lugar que você tem que criar, planejar, né? Para 100, 200, 500 e 75 mil turmas. Porque assim, você tem
Quando você tem turma de ensino fundamental, é um pouquinho melhor, porque você tem ali 5 períodos de língua portuguesa, né? Algo assim. Mas quando você tem literatura, tem, no ensino médio, tem escolas que tem apenas um período de literatura, e tem colégios que tem 2 períodos de literatura, e tem situações em que, por exemplo, você pega uma turma de técnico, e aí você vai ver, então, que essa turma de técnico só tem um período de literatura, porque afinal de contas ela tem que ter mais ênfase no técnico, certo? Então, isso super acontece. Aí você tem ali, ó, todas as turmas do primeiro ano, mais as turmas do segundo ano, mais as turmas do terceiro ano do ensino médio, porque você tem que cumprir essa carga horária inteira, né? Então, pensa bem, né? Você tem que planejar para toda essa gente. Chegou a épocas da minha vida que eu tinha 500 alunos. Só que assim, não interessa se você tem 500 alunos, interessa que você tem que planejar para todos esses 500 alunos, você tem que cumprir a carga horária com esses 500 alunos, você tem que corrigir as provas, você tem que fazer provas e trabalhos, e corrigir trabalhos e ler livros, né? Porque você primeiro lê para depois ensinar. Não tem como fazer diferente disso, né? Então, você primeiro lê o livro e daí você aplica ele em sala de aula, ok? E tudo isso é muito visto assim, só olhando assim, isso que eu falei, é bonito até. Bonito, né? Porque a pessoa tá trabalhando muito, né? Tem uma carga horária boa, tudo mais, né? Mas aí você se depara com a realidade social da escola, a realidade dos pais, a realidade dos alunos, a realidade do conjunto, né? Daí você tem ali todo um arsenal, né, de profissionais que vão estar junto com você nesse período e que muitas vezes vão te ajudar na tua caminhada e outras vezes vão ser uma pedra de tropeço no teu caminho. E tem vezes que você ainda tem a função de que as coisas que você pensa, o que você faz, você tem que ficar quieta. Porque o fulano não tem a mesma opinião que tu, daí ele vai lá, que é o teu colega, né? Aí ele vai lá e vai querer destruir o que você está produzindo em sala de aula, enfim, porque não é bem assim, porque é assada, porque é isso, porque aquilo, enfim. Aí, olha, é uma série de coisas. Aí você tem os alunos, né, que não querem estudar, né? Tem os alunos que não querem estudar, eles estão ali por obrigação. Você está fingindo que está ensinando e eles estão fingindo que estão aprendendo, né? Não tem, assim, uma lógica nisso aí, né? É tudo muito difícil. Esse relacionamento professor-aluno já se perdeu há muito tempo, porque não existe mais autoridade em sala de aula. Ou tu é amiga dos alunos ou tu vai passar muito trabalho, né? E se tu é amiga dos alunos, tu tem que aceitar, né? Tu tem que aceitar as coisas erradas que eles fazem, tu tem que passar a mão por cima, tu tem que fingir demência, né? Tipo assim, você sabe que ele tá colando, mas daí você deixa, porque afinal de contas, né? Ele tá colando, né? Se você apresenta um pouco mais de rigidez, você já não serve. Já início de conversa, você já não serve se você apresenta um pouquinho de rigidez. É um show de horrores, sabe? É um show de horrores para qualquer pessoa que se considera um profissional. É um show de horrores, sabe? Porque é uma mentira. Tem até um livro, que eu tô louca para ler esse livro, que é Emburrecimento Programado. Alguém já leu, por favor? A cena aqui pra mim, diz pra mim que leu ou não. Porque eu quero muito ler esse livro que diz que... Porque realmente é impossível, né? Tu conseguir dar uma aula que preste para 50 alunos dentro de uma sala de aula. Tem mais isso ainda, o número de alunos que não corresponde nada com a realidade, né? Eles conversam o tempo todo, você tem que ficar chamando atenção o tempo todo, aí você tá escrevendo, o cara lá, tu já tá na terceira parte do quadro, o cara ali tá na primeira, porque ele ficou conversando o tempo todo, aí o fulaninho, que é um pouquinho mais rápido, né, já tá lá junto contigo, aí você tem que apagar o quadro, ou você apaga o quadro e deixa o cara mal, ou você fica ali segurando, né, esperando, tentando fazer alguma coisa nesse período, enfim. E fora a falta de respeito, que eu me lembro que eu dizia assim, gente, na minha
na minha aula, olha, vocês têm todos os professores, cada um ensina do jeito que quiser, tá? Eu não tô aqui pra julgar professor, não. Mas na minha aula, eu não quero palavrão, eu não gosto de palavrão, eu não quero o uso de palavras pejorativas na minha aula. É um direito que eu tenho, só que eu não tenho esse direito. Porque o que acontece? Eu exigia isso, né, que eu não queria o palavrão na minha aula. Ah, mas a professora de matemática manda a gente pra não sei aonde. Bom, eu disse, a professora de matemática é a professora... Ah, mas isso é muito careta, porque não sei o quê, porque... Aí chega no final da aula, primeiro que eles não respeitam isso, eles começam a falar palavrão assim mesmo. Tipo assim, se você não quer ouvir palavrão, o problema é seu. Tô nem aí pra ti, te explode. Mais ou menos assim. Eu vou falar e acabou. Então assim, respeito não existe. Aí tu via professores sendo agredidos. Agredidos com capacete, agredidos com todos os tipos de soco, pontapé, de tapa, de tudo que é coisa. Aí tu vê a realidade das professoras que não podem assumir a sua autoridade, sabe? Porque os alunos são autoridade. Os professores estão ali agora só como mediadores do conhecimento, que são efetivamente mediadores do conhecimento, mas não basta ser mediador do conhecimento, minha gente. A gente tem que ter uma autoridade, porque afinal de contas são 50 vidas que estão ali dentro daquela sala de aula, né? Que a gente tem que passar um conteúdo. E esse conteúdo fica muito a desejar. 5% desses 50 aí vão efetivamente pegar um pouco da matéria. Os outros não vão pegar nada, porque eles estão com a cabeça na lua. Eles estão pensando na festa, no que eles vão fazer depois, no menininho que eles vão ficar, ou no não sei o que, ou não interessa no que eles estão pensando, mas com certeza eles não estão pensando na sua aula, né? Não estão pensando em nada que você está falando ali. Então, é uma coisa, assim, degradante. A educação é degradante, sabe? Eu não sei se as pessoas vão dizer aqui que eu sou louca, que não sei o que vai ser, se alguém vai ver esse vídeo, vai se compadecer ou se vai achar que eu tô falando abobrinha. Gente, não me interessa, assim, a pessoa que acha que eu tô falando abobrinha, porque eu sei o que eu vivi. Chegou um tempo que eu comecei a ver nudes de alunas que mandavam para os coleguinhas, caso de polícia, caso de ambulância, caso de overdose, caso de traficante, caso de droga, caso de assalto. Comecei a ver casos, gente, assim, ó, que não tem explicação, sabe? Caso de traficante que foi na escola para pegar aluno meu que tinha feito coisa errada. Enfim, nada bonito, nada lindo, nada, a vida real assim, nua e crua, sabe? Muito difícil. Não tem como tomar partido de nada, não tem como tomar partido nem de ti mesmo, não tem como tomar partido, tu só fica quase louca, porque tu tem que cumprir com todas aquelas obrigações, as cargas horárias e tudo mais. E por fim, tu não pode muitas vezes rodar esse aluno, porque a direção quer mais é que ele saia da escola, que você tem que pegar e aprovar ele mesmo, que ele não tem a mínima condição de ser aprovado. E no final da história, trocando em miúdos, todos vão passar. Sabe por quê? Porque ali no conselho de classe rola um lance assim tão doido, que é assim, ó, tu tem as áreas de conhecimento, agora não é mais por matéria, é áreas de conhecimento. Então você tem ali a linguagem, você tem as humanas, você tem as exatas, né? Você tem a matemática, né? Que efetivamente ela é única, né? Ela é sozinha no mundo ali do conhecimento. Nada mais justo, acho que todas deveriam ser assim, né? Como era antigamente, não é mais. E aí você tem assim, o cara de linguagens, né? Que no caso é a minha área, né? No caso ali, o cara de linguagens, ele vai ter artes, ele vai ter educação física, que são linguagens, né, minha gente, afinal de contas, né? Vai ter literatura, vai ter português, língua estrangeira, e talvez tenha mais alguma coisa que eu já nem me lembro mais, porque eu saí dessa função há um tempo. Só tô aqui mesmo para contar a desgraceira para vocês. Porque me pediram para falar sobre isso, por que eu deixei um concurso público, a estabilidade do Estado, né? Gente, para me tornar uma pessoa autônoma,
Porque assim, eu não quero essa estabilidade, não quero isso pra mim. É enlouquecedor, é degradante, é assim, não dá, não dá. Então, aí você tem isso, todas essas professoras juntas, elas têm que dizer, o fulaninho foi bem, a outra vai dizer, o fulaninho foi bem. Aí tu imagina, né, a professora de educação física, não, o guri fez todas as coisas que eu pedi lá, jogou futebol, jogou vôlei, fez, sei lá. A professora de artes, não, ele fez os desenhos, ele fez ali o que tinha que fazer. Tá. Aí a professora de língua estrangeira, os trabalhinhos ali da língua, que seja lá qual for, ele fez, tal, pronto. Já tem 3 contra português, que é efetivamente o mais importante, e literatura, que é a representação do real da sociedade que a gente vive. Ou seja, sabe, todos os fatos históricos estão representados na literatura. É muito importante trabalhar a literatura, mas as pessoas não conseguem ver. Os alunos diziam assim, essa tua matéria é muito chata. Caramba, se tu não quer aprender, vai ser chato mesmo. E olha que eu sempre fui uma apaixonada por literatura, né? Porque eu era, inclusive, eu fazia teatro antes, usava as literaturas para fazer as peças, né? As esquetes teatrais e tudo. Gente, é completamente injusto. Não tem como competir com 3 professoras, né, que tem uma matéria muito mais tranquila do que a língua portuguesa em si e a literatura. E porque ele tirou CSA naquelas 3 matérias, ele tem CSA no boletim inteiro. Tipo assim, é colocar o meu conhecimento no lixo. Não tinha como continuar. Não dava para continuar. Vendo o que eu via, tendo que aceitar essa história de que tem que passar aluno que não tá nem aí porque eu tô ensinando. Porque, sei lá, tem que aumentar o índice da educação básica no país. Gente, aumentar o índice na educação básica do país é aumentar o nível de educação. A gente tá nivelando todo mundo por baixo. Então eu peguei e saí, né, e não me arrependo em nenhum momento. E pra ser bem sincera, assim, eu peguei e doei todos os livros que eu tinha, didáticos, essas coisas. Eu doei tudo para secretarias da cultura, né, enfim, que façam bom proveito. Não sei quem é que vai utilizar aquilo, os livros de professor, livro de aluno, livro de tudo, eram que nunca, eu não quero nem saber, porque eu fiquei com asco. Eu fiquei com asco de tudo isso. Eu estava lá, literalmente, sabe, dando aula para quem não queria receber aquele conteúdo, perdendo meu tempo. E claro, por um salário, né? Óbvio, né? As pessoas estão ali para trabalhar. Mas o salário, gente, o salário totalmente ridículo. Então, assim, é uma vergonha. É uma vergonha completa, sabe? Eu saí desesperada, não querendo voltar mais e não pretendo voltar mais, né? Não gosto. Eu literalmente sou uma pessoa que odiei a minha experiência salarial. E fiquei aí, acho que uns 5, 6 anos, né, trabalhando. E assim, muito frustrada, muito frustrante, né, de ver o não reconhecimento da gente, tanto para os cargos acima, né, que vem lá de cima, essas coisas, né, lá da Secretaria do Ministério da Educação, né. Na verdade, nós professores estamos ali fazendo papel de palhaços, né, enfim, é o que eu percebi dentro da minha realidade, tá. Então, assim, se vocês tiverem uma realidade diferente, vocês, por favor, comentem, né, sejam generosos. Mas assim, eu vejo que desde lá de cima a educação já está, sabe, num nível de baixeza, como se não fosse importante, né? E os professores são considerados, não são considerados. Então, assim, é muito complexo, sabe? É um desabafo, porque eu sei que tem muita gente aí que vai se colocar na mesma situação, vai se identificar com essa fala, né?
e porque eu já tava devendo mesmo pra vocês esse assunto, né? Então, é isso. Por isso que eu larguei tudo pra ser autônoma. Tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, tchau!